Como eu estava falando, mas agora eu vou começar a mostrar aqui, eu vou falando que tem bastante tempo aqui do vídeo para fazer. Ó, a gente começa dividindo aqui essa mecha em zigue-zague. Tá vendo que eu coloco, apoio o pente lá, o cabo do pente, não tiro do couro cabeludo dela e faço pequenos triângulos, faz uma triangulação pequenininha a fim de criar uma pequena desconexão ali naquela mecha, diferente da transparência lisa que a gente tira. Por que que eu faço isso? Por que que eu faço isso? Para esse cabelo não ficar marcado na raiz. Porque as técnicas do Alta Performance Loiros, elas são para você não esfumar a raiz. Então eu evito o máximo esfumar os cabelos, porque eu não gosto, primeiro, que eu acho que desbota, eu acho que não é tão duradouro, e eu acho que dificulta o retoque, mas principalmente por desbotar. Porque partindo da lógica, não tem como você descolorir, tirar totalmente o pigmento do cabelo, depois querer devolver em seguida e querer que aquele pigmento fique lá, igual como se ele fosse natural. Ele vai ter uma perda de pigmento com o tempo, e não adianta o que falem por aí, que não desbota, que faz raiz esfumada e não desbota. Duvideodó. Desbota sim, com o tempo vai desbotar. Pelo menos as minhas clientes aqui não gostam. Não é que eu não faça em nenhuma situação, mas eu evito ao máximo fazer esse tipo de coisa, tá? De esfumar a raiz eu evito muito. Se eu puder fazer, vocês vão ver o final aqui desse cabelo depois. Vocês vão ver que ele fica com um efeito bem natural e não fica marcado. E não foi esfumado. Então, baseado nisso aqui, vocês vão ver que dá para fazer sim, sem a necessidade de esfumar. Sem falar que você ainda vai gastar mais produto, vai gastar mais tempo. Não tem necessidade. Ó, então aqui a gente vai montando aqui, tá? Você vê que eu iriço só no início ali. Eu só levanto os fiozinhos, aqueles pequenos fiozinhos no começo. Eu faço a aplicação ali bem rente, mas não tão rente, não tão grudado ali no couro cabeludo. Por quê? O pós-colorante com o tempo ele tem uma leve reação. Tem algumas marcas que reagem mais, outras menos. Por isso que eu sou muito fiel às marcas que eu uso assim, porque eu não gosto de ter surpresa. Toda hora ficar olhando um pó, outro pó. E mesmo pós de marca famosa, aí, de marca muito boa, às vezes é pó que incha e sai, mancha minha raiz. Detesto isso. Eu gosto de pó estável, que mantém ali do começo ao fim. Ele vai dar uma expandidinha de leve, por isso que eu não aplico tão rente. Porque ele vai dar uma expandidinha e essa expandidinha não vai ser o suficiente para manchar a minha raiz. Tá? Então vamos lá, ó. Tá vendo que eu levanto só os primeiros fiozinhos? Ó. Só o comecinho ali. Porque eu quero esse cabelo bem preenchido. Essa aqui é a técnica 1. É a primeira técnica do curso. Tá? Ela é uma técnica que vai dar mais preenchimento, que vai fazer aquele cabelo bem loiro. Só que com aquela raiz sutil, sem marcação, né? Mas um cabelo com bastante preenchimento mesmo. Essa técnica ela é legal porque dá para usar ela muito para contorno também, para criar efeitos na franja, assim, uma franja mais marcada. A gente também usa essa técnica. Essa escovinha aqui, muita gente me pergunta por que que eu uso ela. Eu uso para ela porque ela me ajuda a espalhar o produto e eu ter certeza que o produto penetrou na mecha todinha, por baixo, por cima. Porque na hora que eu for abrir esse papel, eu não quero ter surpresa de lugar que não foi bem aplicado. Então a gente vai seguir ali do outro lado da mesma forma. Tá? Ó, você vê que aqui a largura da mecha ela me permite colocar um papelzinho só. Você vê que sobra bastante papel de um lado e do outro? É assim que tem que ser. Ela não pode ficar muito estreita ali, muito forçada, sabe? Só com a dobrinha do lado. Ela tem que ficar mais assim, mais à vontade lá dentro. Ó, tá vendo que eu consigo dobrar bem o papel? Não tem como esse pó sair dali de dentro e manchar meu cabelo. Tá? Vou seguindo ali, ó, mantendo o zigue-zague na mesma forma.
até chegar ao ponto onde eu vou ter que fazer a mecha na parte central ali para criar a terceira coluna. Então a gente vai seguir agora aqui. Aqui já vai dar o ponto onde a gente vai criar a terceira coluna, ó. Tá vendo que agora juntou um pedacinho da que sobrou de lá do outro lado e vai sobrar um pedacinho desse lado aqui também. Aí eu vou fazer criar a terceira coluna aqui. Aí, agora vai ter uma coluna central. Eu já posso deixar essa divisão feita ali, com 2 quadradinhos embaixo. E aqui nessa parte central da cabeça, já com os 3 quadradinhos. Eu vou mostrar mais pra frente um pouquinho pra vocês. Deixa eu passar esse pedacinho, que aqui é aplicação. Tá, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Tá, aqui ó. Eu vou separar aqui o topo, ó, pra ficar já tudo dividido, pra vocês verem como funciona dessa maneira também. Você pode começar com aquela divisão, ou você pode começar com ele já dividido assim. Se você não tem muita experiência, eu recomendo que faça dessa maneira, porque fica mais fácil, mais organizado, né? Quando você já tem experiência, você olha ali para o cabelo e você já enxerga essas zonas divididas. Então não tem a necessidade de você fazer toda essa divisão, que acaba tomando um pouquinho mais de tempo. Mas, como eu falei, se você tem um nível mais inicial, o ideal mesmo é dividir, ou se você preferir também. Conforme você vai fazendo essa divisão, ela fica rápida de fazer também. Né? Você não pode perder muito tempo dividindo cabelos. Tem que ser objetivo. Uma das maneiras aí, ó, tá vendo que eu criei 3 colunas, 2 laterais e uma no meio? E agora eu vou seguir montando ali, preenchendo essas 3 colunas da mesma maneira que eu preenchi ali embaixo. Por que eu faço isso? Porque na hora de tirar, ou na hora de olhar, eu sei exatamente qual que eu montei primeiro e qual que eu montei depois. Se cada vez que eu montar de um jeito, eu vou ficar perdido, porque às vezes, imagina se eu estou montando 3, 4 clientes, cada um eu montei de um jeito, aí eu vou lá, monto uma, na hora que eu for olhar a outra eu já não lembro nem por onde eu comecei. Então por isso que é importante você seguir esse processo todo para manter a organização do seu trabalho. É uma coisa que a gente tem que observar antes bastante e repassar esse cabelo na hora correta, para poder atingir a cor sem ter que deixar as outras partes que vão clarear com facilidade agindo mais tempo do que o necessário. Tá? Então eu vou montando toda essa parte aqui. Conforme eu vou montando, depende do tempo aqui, tá? Então meu tempo de execução não é o seu mesmo tempo de execução. Então tem que voltar e olhar ali os papeizinhos de baixo para ver como é que eles estão indo, se eles estão indo numa boa, se está indo igual ao teste. Normalmente eles vão reagir igual ao teste. E geralmente essa parte de baixo ali clareia bem fácil. Os cabelos são mais fininhos ali. Tanto nessa frontal aqui, como nesses primeiros fiozinhos da nuca, o cabelo clareia com muita facilidade. E se eu montar tudo para depois mexer naquele fiozinho lá embaixo, ele já era. Já derreteu, já ficou elástico, ou já ficou ressecado demais, além do que era necessário. Então por isso que é importante a gente tirar na hora correta, tá? Então agora a gente chegou no topo ali, você vê que eu estou tirando as mechas um pouquinho na diagonal, porque no final a gente vai formar um triângulo assim, a gente vai fechando ele assim, e no final vai formar um triângulo, onde a gente vai colocar as mechas aqui na horizontal, que vai fechar o topo. Tá? Aí eu com a minha escovinha famosa, tem gente aqui no salão que odeia ela, mas eu adoro, eu não vivo sem ela. Eu nem uso mais essa, eu uso uma outra, que eu achei que é melhor ainda, porque essa daí, dependendo, ela rasga o papel às vezes. Aí ó, tá vendo? Eu fechei os 2 lados, e agora eu vou seguir na horizontal para fechar esse topo. Então às vezes a escovinha, essa aí que eu mostro nesse curso, às vezes ela rasgava o papel. E tem uns papel que é vagabundo, né?
Aí acaba rasgando. A gente dividiu a mecha ali na horizontal, fez o zigue-zague da mesma forma, tá? Até a última mecha aqui do topo, a gente vai no zigue-zague. Se você já quiser deixar a última dividida ali no zigue-zague, até ajuda, porque senão você vai ter que soltar as duas presilhas do lado para fazer a divisão do zigue-zague, colocar a mecha, depois prende, mas também não é nenhum problema. Mas é importante que essa mecha aí do topo todas sejam zigue-zague, porque senão vai que justamente essa bendita aí vai criar uma marcação ali que você não gostaria que tivesse, né? Quer dizer, a gente trabalha para entregar o resultado perfeito, né? A gente não faz uma marcação... Aí, ó, o cabelo montado. A gente não marca ou não erra porque quer, né? A gente quer entregar o melhor resultado. Às vezes acaba não entregando por falta de conhecimento, né? Às vezes é só mais conhecimento. Às vezes não. É só mais conhecimento. Aí, ó, agora eu voltei lá. Tá vendo? E tá vendo que ainda tá meio amarelinho ali, ó. Aí eu faço a mesma coisa que eu mostrei lá no teste de mesh, tá vendo? O teste já não me mostrou que ele ia reagir assim? Que ele ia clarear primeiro essa raiz e eu ia ter que dar uma massageadinha ali para ele chegar na cor? Pois é, exatamente o que aconteceu lá eu verifico agora. Então você não tem surpresa, na hora que você abre o papel você tá tranquilo, você sabe o que está acontecendo. Você só vai ali tirar os papeizinhos, que todos que estiverem bom, e vai continuar. Agora na frontal aqui a gente vai tirar esse véuzinho aqui nesse contorninho aqui, né, da cabeça dela, e precisa ser bem fina essa mecha. Praticamente não se iriça. Você só tira os fiozinhos menores mesmo. Coloca lá a plaquete bem rente. Aqui eu estou usando assistente, mas você poderia fazer com a presilha. Tem gente que vai falar, com assistente é fácil, né? Que esse trecho aqui eu rodava como anúncio. E muita gente fazia esse comentário, com assistente é fácil. Mas não é, a maioria dos cabelos eu costumo montar sozinho, sem assistente. Porque é muito comum você montar o primeiro cabelo, né? Às vezes a gente marca uma cliente às 9, umas 10, umas 11, uma meia-dia, uma hora. E a primeira o assistente consegue te ajudar. Na segunda ele já está olhando o outro cabelo. Na terceira esquece deles. Mesmo que você tenha 2, 3, 4, igual eu já tive 5, 6 assistentes. Mesmo assim eles não ficam junto com você ali montando, segurando o peitinho, né? Mas só com a presilhinha ali, ó. Ó, tá vendo que eu dei uma puxadinha ali para ele afastar um pouquinho? Deixa eu voltar um pouquinho que eu fiquei falando pra caramba e não mostrei. Pera aí. Ó, aplicação rente, mas daquilo que eu tô te falando, ó. Não coloca um excesso de pó muito grande. Essa mecha é muito fininha, muito facinha de clarear. Não preciso depositar muito pó. Eu dou uma pinceladinha, vou acrescentando aos poucos o pó, até deixar uma camada fina e bem distribuída. Tá? Na hora de fechar o papel, vamos lá. Na hora de fechar o papel, ó, eu coloco o cabo do pente lá e puxo o papel um pouquinho, com o cabo bem rente lá da mecha, para ela afastar um pouquinho. Isso é justamente para não marcar ali. Para não marcar essa raiz. Às vezes você faz aquela mecha aqui e fica aquela marcação. Aí tem que esfumar. Aí pronto, acabou a graça do negócio. Aí saiu do... Quer me ver brava, tem que esfumar cabelo. Não gosto. Agora a gente vai seguir com as mechas da mesma maneira como a gente vinha fazendo ali na parte de trás. Tirando na horizontal, seguindo a mesma coisa, o zigue-zague. Tá? Esses pequenos detalhes é que fazem você construir um resultado perfeito. Se você não presta atenção nisso, você dificilmente vai conseguir construir um cabelo perfeito. Lise. Aqui eu vou seguindo o contorno, tá vendo? Que eu continuo seguindo o contorno ali da cabeça dela. Ó, mesma coisa, tira só os fiozinhos. Aqui eu não fiz o zigue-zague, eu tirei ela bem rente, bem fina. Porque como ela tá muito fina, muito rente,
eu tenho pouquinhos fios ali para eriçar, ela não vai marcar. E como eu quero preencher bem, então eu não, nessa parte, apenas nessa parte eu não fiz o zigue-zague. Ó, tá vendo? Porque ela já tá bem, como se estivesse costuradinha. Então não tem necessidade. Importante aqui também a gente trabalhar com o OX bem firme, tá? Por quê? Para essa mecha não sair do lugar de jeito nenhum. Então quando eu chego nessa parte aqui, eu costumo parar, ir lá, preparar um pó novo, bem firmezinho, geralmente um por um. É que não dá para falar para vocês a proporção que é, porque vai depender muito da marca. Eu não vou falar de marca aqui, né? Mas às vezes determinada marca fica bem durinho um por um e outra não. Outra fica mais molinho, ou outra fica tão duro que não dá nem para passar. Eu dei uma puladinha aqui porque é a mesma coisa, a gente vai montando ali, ó, até o topo. Chegou no topo, a gente vai para outra lateral e vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu só voltei no topo porque a outra lateral é exatamente igual. Não teria por que eu repetir aqui, tá? Beleza. Então só vou montar as últimas mechinhas aqui. Mantém toda a energia do começo ao fim. Montar um cabelinho é fácil. Quero ver montar 10 no dia. Aí vocês vão ver que vai cansar. O salão lotado, você montando um monte, uma atrás da outra. Das 9 da manhã à meia-noite, 1 hora da manhã. Igual eu trabalhava antigamente. Você é louco, meu Deus. É bom, mas é ruim, né? É bom que você ganha mais, ganha dinheiro. Mas também, rapaz, não dá pra fazer isso a vida inteira não, cansa muito. Aí depois você vai treinando o pessoal, vai colocando mais gente, vai distribuindo mais o serviço, vai mais administrando, né? Continua trabalhando, mas num ritmo um pouquinho mais tranquilo. Então estamos na última mecha ali, ó. Ó que belezinha. Assistente segurando o pente pra mim, ó que beleza. Saudade desse tempo. Tá? Pra tirar esse resíduo todo aí da descoloração. Do pó descolorante, porque se ficar um pouquinho ali, ele vai continuar clareando. E pode manchar o seu cabelo. Então tem que tirar bem direitinho isso daí. Tirei tudo, ó que beleza. Ó que beleza de fundo de clareamento. Muita gente vai me perguntar agora com que você vai tonalizar esse cabelo, né? E dentro do meu curso lá, muita gente me pergunta, mas como é que eu faço essa cor? Com o que eu passo para tonalizar dessa cor? E boa parte do segredo da cor tá na descoloração. Você vai tirar o cabelo praticamente na cor já. A única coisa que a gente vai fazer aqui é usar um tonalizante para tirar um resíduozinho de leve, de dourado que deve ter ficado, ou um resíduozinho de cobre que eu acho que nem deve ter nessa altura de tom mais, porque o cabelo dela também não tem uma base natural escura, né? Quando o cabelo é mais escuro, é mais normal ele chegar na altura de tom do 9 ainda com resíduo mais forte de amarelo. Vê que o cabelo dela já fica praticamente na cor. O tonalizante que eu vou usar aqui não é o que vai dar a cor no cabelo dela. A cor foi feita no processo de descoloração. É isso que vocês precisam entender, que não tá... O segredo não tá só no tonalizante. Tem alguma coisa lá? Sim, tem. Mas também não é só a matização. Você tem que abrir o cabelo na cor correta, uniformizar ele. Não adianta você tirar ele com pontos amarelados ali, que depois você não vai conseguir. Não vai conseguir tirar com o tonalizante. E se você tentar tirar, você vai acabar chumbando as partes que clarearam melhor. Então, por isso que é importante a gente tirar bem uniforme, né? Então a gente vai desembaraçar primeiro aí esse cabelo para poder tonalizar. O tonalizante que eu usei aqui, eu acho que eu nem coloquei essa parte aqui, mas eu usei 1289, que é o que? O que eu quero desse 1289? Apenas os pigmentos ali violeta que ele tem,
para neutralizar o restinho ali de dourado que ficou. Então não é que a cor que eu passei no cabelo dela é 12,89. O 12,89 tem simplesmente essa função de eliminar aqueles resíduozinhos ali, né? Poderia ser 10,89, poderia ser, sei lá, 10,32, 10,32 não, mas 10,13, 10,21. Aí depende da marca É que dentro do curso eu ensino como é que você vai aprender a enxergar essas cores de uma maneira que você enxergue os pigmentos dela e não a cor em si, não o nome, não loiro pérola, né? Não é isso que você tem que enxergar. Você tem que enxergar quais são os pigmentos que estão ali presentes naquela coloração e o que você precisa para fazer essa neutralização. Quais pigmentos você precisa fazer essa neutralização? Então acaba com essa ilusão de achar que o cabelo Opa, já acabou aqui. Ó, dá uma olhada na raiz aqui desse cabelo, vê se precisa esfumar esse cabelo. Não tem necessidade nenhuma de esfumar esse cabelo. Aqui eu tive que dar uma ajeitadinha no corte aqui. Tirar umas pontinhas, arrumar uma franjinha dela. E vamos lá para o resultado final, tão aguardado aqui. Cabelo loirão. Quem gosta desse tipo de cabelo aí? Cabelo bacana, bem preenchido mesmo, né? Bem loiro. Deixa eu dar uma adiantada pra gente ir logo pro final. Olha só o resultado desse cabelo. Olha a saúde desse cabelo. Vê que a gente tem um cabelo bem uniforme. O balanço dele. Vê que a gente não... A gente preservou o máximo do cabelo dela. É claro que é uma descoloração, né? Olha a profundidade leve das mechas. Dá um leve fundinho ali, ó. Só que a intenção é criar esse efeito de preenchimento desde a raiz, só que sem aquela marcação na raiz que a gente não gosta, né? Se eu tivesse feito esse cabelo todo na transparência, sem aquele zigue-zague, vocês iam ver que essa raiz ia estar bem marcadinha. Eu ia ter que trabalhar umas mechas extremamente finas, o que é aumentar muito o tempo de execução. Isso aqui a gente diminui muito o tempo de execução. Essa leve profundidade que deixa essa raiz assim, ó. E não perde tempo esfumando. E depois a cliente também não vai reclamar que o fundo dela desbotou, a raiz abriu, que ficou marrom. Então, ó, você pode abrir o cabelo em qualquer lugar aqui que você vai ver o mesmo padrão de distribuição, tá vendo? As mechas bem rente da raiz. E pode, põe um link lá no grupo. Vou pôr o link lá agora. Deixa eu só terminar aqui, ó. Pra ninguém sair correndo e pra querer pegar os 15 primeiros. Olha que bacana que ficou esse efeito. Tá vendo? Um leve contorninho ali, bem de leve na franja. Foi aquelas mechas que a gente fez em sequência. Vê um cabelo bem uniforme. É esse tipo de resultado aqui que você vai aprender